Muito bem, vamos continuar aí o nosso estudo na carta aos Romanos. Lembrando que nós estamos aqui do capítulo 11, do capítulo 9 até o capítulo 11, tratando desta quarta parte da carta aos Romanos, em que Paulo está se dirigindo especificamente aos judeus, por um motivo muito específico. A igreja, para quem ele está escrevendo, a igreja de Roma, tinha entre os seus membros um bom grupo de judeus, que precisava conhecer aquilo que Paulo tem anunciado sobre o Evangelho de Deus e sobre os planos de Deus para com o seu povo. O ponto que Paulo está abordando neste capítulo é a suposta ou a possível incompreensão dos judeus a respeito do que havia acontecido com eles. Diante de tantas promessas que Deus fez, o que aconteceu com Israel? Por que a grande maioria, ou a maioria esmagadora dos judeus, naquele tempo, lá no primeiro século, eles não só rejeitaram a Cristo, mas eles rejeitavam o Evangelho. Eles estavam fora desta igreja que o Senhor Jesus inaugurou. Por quê? Será que as promessas de Deus falharam em relação a eles? E Paulo diz, de modo nenhum, não falhou. Vocês é que não entenderam. O verdadeiro Israel de Deus não é o Israel étnico, não é o Israel nacional, mas é o Israel espiritual. A igreja de Cristo, desde o começo. Embora, nós vamos ver nesse texto aqui, que Deus tenha se dirigido à nação de Israel por muitas vezes, não apenas lhes dando um grande patrimônio de revelação, como Deus fez no Antigo Testamento, mas também lhes fazendo promessas. Apesar de tudo isso, o verdadeiro Israel é aquele que tem a fé de Abraão, seja ele um israelita de sangue, um israelita de fato, ou seja ele agora um gentio que crê em Cristo Jesus. Os gentios estão se valendo, se aproveitando de todas essas promessas, por quê? Porque eles têm a mesma fé que Abraão tinha. E aí, Paulo, ele começa a responder possíveis indagações. Acaso há injustiça da parte de Deus de fazer isso? E Paulo diz, de modo nenhum. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus amolece o coração de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. E aí Paulo trata lá no capítulo 9 da soberania de Deus, quando ele diz, olha, Deus tem poder sobre cada um de nós, assim como o oleiro tem poder sobre o barro. Ele é dono, Ele nos criou, Ele nos fez. Mas, no capítulo 10, Paulo volta a abordar essa questão e mostrar para os israelitas que a rejeição deles não era meramente uma questão de Deus ter decidido que eles fossem postos de lado, ou que eles fossem deixados de alguma maneira sem os privilégios lá do passado do Antigo Testamento. Paulo diz, de modo nenhum novamente, não é isso. Deus não se esqueceu de Israel, Deus se virou contra Israel, e Paulo vai insistentemente dizer com eles, eu sinto angústia por causa de vocês. Se eu pudesse, eu trocava o meu lugar com vocês, com todo israelita. Eu preferia ser maldito e ver o meu povo salvo. Paulo está dizendo, eu entendo o sofrimento de vocês, mas vocês precisam entender também que isso tudo sobreveio a Israel, porque Israel rejeitou a Deus. Israel recebeu as revelações de Deus, mas Israel desaprendeu o caminho de Deus. Israel desconheceu principalmente a justiça de Deus, ou seja, o caminho que Deus estabeleceu para a remissão, para a salvação de Israel. Israel tomou um caminho perigoso e mortal. Israel abandonou a justiça que era oferecida pela fé em Deus, era oferecido por Deus e adquirida através da fé em Deus. E Israel decidiu viver pela justiça própria, entendeu equivocadamente os preceitos da lei. A lei deveria servir para mostrar o quanto o homem é pecador, fazer com que cada boca se cale e que o homem deposite totalmente a sua confiança em Deus. E, aliás, todo o sistema sacrificial estabelecido por Deus, desde o livro de Êxodo até o final do livro de Levítico, todo esse sistema sacrificial, ele apontava para o que Cristo ia fazer. Ou seja, Deus literalmente desenhou para Israel
o que Israel deveria confiar, acreditar e esperar de Deus, essa justiça que viria através do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo e que tirou o pecado de todo aquele que crê. Mas Israel virou as costas para tudo isso, rejeitou a Deus e decidiu buscar uma justiça própria, o que arruinou esta esperança de Israel. E então, depois de Paulo exortar estes irmãos, especialmente aqueles da igreja, para que eles soubessem a realidade deles, Deus não esqueceu de Israel, foi Israel que o rejeitou. Agora no capítulo 11 ele passa a falar sobre o futuro de Israel. E ele parte da seguinte pergunta, olha, será que Deus rejeitou o povo de Israel definitivamente? Não tem salvação para Israel? E aí, de novo, ele precisa restabelecer aquilo que ele vem falando desde o capítulo 9. Olha, sempre houve um remanescente fiel. Nos dias dos profetas, havia sempre um remanescente fiel. Nos dias do próprio nascimento de Jesus, tinha um remanescente. Tinham fiéis que esperavam pelo Messias? Tinham. Tinham judeus que seguiram o Messias? Tinham. Os apóstolos são exemplo disso. Tinham 500 pessoas que presenciaram o Cristo ressurreto. Tem judeus tementes a Deus ali no primeiro século? Tem. E aí Paulo se dirige, vocês mesmos que estão aí na igreja, nós, o meu apostolado. Paulo diz então assim, Israel foi esquecido de Deus e rejeitado para sempre? De forma alguma, ainda há um remanescente. É o primeiro ponto que Paulo nos traz no capítulo 11. Depois, Paulo, de novo, vai falar da rejeição de Israel, para dizer que essa rejeição não é definitiva. E aí Paulo, que foi o que nós vimos na semana passada, ele usa o seguinte argumento. Pensem comigo, se através da rejeição de Israel, os gentios conheceram o Evangelho e a grandiosa salvação de Deus foi oferecida aos que não são judeus, quanto mais quando os judeus vierem a crer. Isso só pode significar uma coisa, e Paulo diz, vida entre os mortos. Ou seja, se pela rejeição deles nós fomos salvos, isso provocou ciúme neles, eles agora vão se interessar por Deus, e quando eles se interessarem, se a rejeição trouxe bênção para nós, imagine a aceitação deles ao Messias. E aí Paulo trabalha esse ponto que nós vimos na semana passada, animando e dando esperança para Israel, e ele continua aqui, a partir do versículo 5, falando dessa esperança, mas agora Paulo vai um pouquinho mais adiante, e Paulo vai fazer algo para nós, exemplar para nós, uma grande lição para nós. Paulo vai interpretar o Antigo Testamento de forma inspirada por Deus, e vai nos revelar um mistério, que ele mesmo descreve. Olha, eu vou revelar para vocês um mistério. E qual é esse mistério? A salvação de todo Israel. Num determinado tempo, a plenitude de Israel virá ao Senhor, porque Deus prometeu isso. Ok? Vamos entender o que ele está dizendo e vamos entender como isso daí toca a cada um de nós. Pontos importantes para nós aqui, para nós destacarmos. Essa palavra mistério é, sem dúvida nenhuma, uma das palavras mais importantes do texto que nós temos aqui, que nós lemos, e nós encontramos logo aí no início, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Vamos lá. Mistério na Bíblia, guarde bem, mistério na Bíblia não é um segredo guardado a 7 chaves. Esse não é o conceito de mistério na Bíblia. Muito menos é aquele conceito de filme de suspense, de um grande... Não é esse o conceito de mistério da Bíblia. O conceito de mistério da Bíblia é de alguma coisa que Deus ainda não trouxe pleno conhecimento sobre ela. Vamos lá, exemplos. No livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus falou a respeito de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nós conhecemos esse versículo como o proto-evangelho. Mas hoje nós olhamos para Gênesis e entendemos que aquilo ali já era a anunciação do que Cristo faria, porque nós temos a informação do Evangelho. Agora imagine como as pessoas tinham dificuldade de entender o que Jesus disse antes da vinda do Senhor Jesus. Ou deu um passo atrás ainda, antes das leis que Moisés escreveu e antes do sistema sacrificial. Até Moisés, até o Sinai, como é que as pessoas entendiam isso?
Vamos lá, nós temos uma promessa que ainda não estava registrada, estava apenas na oralidade. Quem ouviu essas palavras? Adão e Eva ouviram essas palavras. Eles certamente ensinaram para os seus filhos, que ensinaram para os seus netos, que ensinaram para os seus bisnetos, e até que chegasse os dias de Noé, e Noé andava com Deus. Por que ele andava com Deus? Porque ele confiava naquilo que Deus havia prometido. É uma promessa oral. Porque o livro de Gênesis vai ser escrito por Moisés lá na peregrinação entre o Egito e a terra prometida. Até aquele tempo, essa promessa foi carregada na base da oralidade, de passar de pai para filho. Qual a compreensão que eles tinham a respeito do que significava um filho, um descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente? É muito difícil de você, a partir disso, compreender tudo aquilo que nós compreendemos hoje do Evangelho. Isso é um mistério, no sentido bíblico. Ou seja, é uma revelação que ainda não está plenamente esclarecida, plenamente apresentada. É apenas um indício, é apenas uma pista que é dada. Mas depois, quando vem, por exemplo, o sistema de sacrifícios, aparece lá um novilho ou um cordeiro sacrificado, para o que, através do sangue, as pessoas que estavam ali sendo representadas naquele sacrifício, fossem purificadas do seu pecado. Opa, isso já demonstra mais alguma coisa. E a partir daquilo que os profetas foram falando, foram anunciando da parte de Deus, isso foi ficando ainda mais claro. Lembra as profecias de Isaías, inclusive aqui, as que nós lemos na semana passada, né? Ele será o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Mas também Isaías revela que ele é o servo sofredor, né? Ele é aquele que vai receber a recompensa do seu penoso trabalho. Ou seja, os profetas revelavam esses mistérios de Deus. E o que Paulo vai fazer, especialmente aqui, na carta aos Romanos, nesse capítulo 11, é revelar um mistério de Deus para nós, com base no quê? Com base no Antigo Testamento. Ele vai esclarecer alguma coisa que foi dito lá atrás, mas que ainda não estava muito claro. Vou dar um outro exemplo sobre isso para vocês, que é o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Daniel. Lembra do profeta Daniel, ainda jovem, provavelmente ainda um adolescente, foi levado com 3 amigos para a Babilônia, na época em que Israel e o povo de Judá foram levados, sequestrados, né, como cativeiros para a Babilônia. Daniel foi servir com seus amigos na corte de Nabucodonosor. Aí um certo dia lá, Nabucodonosor teve um sonho, perturbou-o terrivelmente, e na manhã ele acordou perturbado com o sonho, mas não lembrava o sonho. E aí ele simplesmente chama todos os seus sábios, encantadores, e falou assim: olha, vocês precisam me falar o que eu sonhei. Olha que pedido fácil, né? O que o senhor quer saber? Eu quero saber o que eu sonhei essa noite. E aí, o pior é a sentença, né? Se vocês não me fizerem saber o que eu sonhei essa noite, eu vou matar todos vocês. Porque qual a utilidade desse monte de encantador e sábio me assistindo aqui no palácio, se vocês não são capazes de me fazer saber o que eu sonhei? E aí, havia lá já a notícia a respeito de Daniel. E Daniel, que servia já na corte, ainda muito jovem, ele orou ao Senhor, pediu a interpretação e ele revelou. E vocês lembram da interpretação do sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor havia sonhado com uma grande estátua, uma estátua que tinha cabeça de ouro, o tórax de ferro, de partes de bronze. Depois, por último, os pés eram mistura de ferro e barro, e uma pedra que foi cortada de uma montanha sem o uso de mãos. Essa pedra foi arremessada contra o pé da estátua, ela destruiu a estátua, e essa pedra cresceu e se tornou um reino que existirá para sempre. E aí Daniel tem que não apenas contar o sonho, mas ele tem que explicar o sonho. E ele começa: olha, a cabeça representa o seu império, um império consolidado, homogêneo, mas depois de você já vem um outro império, e esse império não é tão forte quanto o seu. Depois vem um outro rachado, e ele vai fazendo referência àqueles impérios lá, e quando ele fala do pé de barro, é o império romano, rachado, né? E a pedrinha que foi cortada sem uso de mãos humanas, essa pedrinha é uma referência a Cristo. E aí Daniel, ele tem que interpretar isso e mostrar isso. O reino de Deus vem.
né? Você tem um império forte hoje, depois de você virão outros impérios, mas nenhum desses impérios poderá resistir ao reino de Deus quando ele for inaugurado. E esse reino crescerá para sempre. Tá? Isso é interpretação. Era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Eles interpretavam essas revelações de Deus que não vinham de forma absolutamente clara. E o profeta era usado por Deus para esclarecer essas revelações. E no Novo Testamento, os profetas, como aqueles do Antigo Testamento, não existem mais, mas os apóstolos cumprem esse ministério profético. E é o que Paulo vai fazer nesse texto. E Paulo, então, nesse texto, vai falar sobre a salvação da totalidade de Israel. E a gente precisa entender que totalidade é essa e de quando Paulo está falando. Para isso, nós vamos ao texto, né? E o texto aí tem 3 partes para nós. A primeira delas, Paulo vai falar sobre o endurecimento de Israel como algo que não foi na sua totalidade, foi em parte. E isso já é uma informação que nós temos. Lembra que desde o capítulo 9, Paulo tem falado isso. O verdadeiro Israel não é o Israel político, né? Mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Lá na igreja de Roma havia muitos judeus crentes. Depois no capítulo 10 ele fala Israel rejeitou, mas no capítulo 11 ele diz, mas há um remanescente. Tem um remanescente fiel, tem um remanescente que não abandonou o Senhor. Sempre teve em Israel um pequeno grupo que não se voltou contra Deus, que recebeu o Senhor Jesus, e ele mesmo e os crentes daquela época eram testemunhas de muitos judeus que creram em Jesus, seguiram a Jesus, foram curados por Jesus, e agora eram discípulos de Jesus e anunciavam e pregavam Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto de Paulo, que está aí nesse versículo 25, na parte B, e já que faz parte dessa revelação dele, desse mistério, é que o endurecimento de Israel ele foi em parte, nem todo Israel foi endurecido. Vamos ver o texto? Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos. Aqui, antes de eu falar ainda sobre o endurecimento em parte, Paulo está cuidando dos gentios, né, e cuidando de cada um de nós também aqui, que somos gentios. Só para você entender o conceito de gentio, é todo aquele que não é judeu, tá? Nós somos gentios, né? Brasileiros são gentios, né? Espanhóis são gentios, americanos são gentios. Todos que não são judeus são gentios. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, eu quero conversar com vocês e falar a respeito de um grande mistério com vocês, para que vocês não sejam presumidos. E a ideia de presumidos aí é a ideia de vocês serem pretensiosos, de vocês se acharem melhores do que os judeus, tá? Então, veja lá o que ele diz, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então lá, o que Paulo está dizendo com isso e que é importante para nós nessa noite? Há esperança para Israel? Há esperança. Israel será salvo? Sim, há uma promessa a respeito de salvação para o povo de Israel. Quais são os pontos, então, que Paulo usa para provar isso? O primeiro ponto é esse aí. O endurecimento de Israel foi em parte, não foi na totalidade. Em todas as épocas, tanto nos tempos passados, quanto no tempo presente de Paulo e quanto no nosso tempo, existe um remanescente de israelitas que creem em Cristo Jesus. Se você não sabe, existem igrejas cristãs, protestantes, evangélicas lá em Israel. Isso existe hoje, existe israelitas crentes em todo o mundo, em outros países, que são tementes a Deus, que creem em Cristo Jesus. Então, não foram todos os israelitas, mas um grupo deles que se rebelou contra Deus. O grupo que perseverou, o remanescente, é um pequeno grupo. Porque a grande maioria dos israelitas, eles negaram a Cristo, eles não receberam Cristo, eles não aceitam o Evangelho, eles continuam ainda esperando o Filho de Deus. Eles continuam ainda esperando o descendente de Davi. Mas um pequeno grupo ainda permanece fiel e creu em Cristo Jesus e foi salvo por meio de Cristo. Ou seja, o endurecimento de Israel não foi total, há uma pequena parte. Segundo, esse grupo que está endurecido
Paulo afirma que ele ficará endurecido até que entre a plenitude dos gentios. Veja, existe algo aí fantástico. O que Paulo está dizendo é que essa rejeição da maior parte dos israelitas, ela vai durar até que todos os não israelitas creiam em Cristo Jesus. E só aqui, por exemplo, nós temos uma aplicação que nos chama à urgência da evangelização. Nós temos que ser ágeis, nós temos que ser rápidos, nós temos que intencionalmente evangelizar as pessoas, porque esse tempo foi o tempo que Deus nos deu para isso. Porque existe um povo que está em endurecimento exatamente para que nós todos sejamos salvos, para que todos aqueles que são eleitos entre os gentios sejam salvos. Então, inclusive, por amor a esse povo, nós deveríamos acelerar esse nosso trabalho de evangelizar. E se nós acelerarmos, isso tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu soberanamente para o nosso tempo. A hora que nós entendermos realmente o que está acontecendo, que o endurecimento desses judeus é para que todos os eleitos entre os gentios sejam salvos, nós vamos querer que esse processo aconteça rapidamente, por amor aos nossos irmãos. Terceiro, Paulo diz que Deus se voltará para Israel e salvará a todos. E veja, aqui, por mais que alguns comentaristas queiram e façam uma ginástica para transformar essa palavra Israel aqui do capítulo 11 em igreja, aqui não é igreja. Aqui ele não está falando de igreja, porque ele acabou de dizer, até que todos os gentios sejam salvos. Ele está claramente fazendo distinção entre os não-judeus e os judeus étnicos. Então esse Israel aqui é o Israel étnico. E o que Paulo está dizendo é que quando a plenitude dos gentios, quando todos os não-judeus que são eleitos forem convertidos a Cristo Jesus, assim Deus salvará a todo Israel será salvo. Qual Israel? O Israel étnico dos dias que isso acontecer, porque não tem como você fazer essa salvação retroativa. Isso não existe. É todo o Israel étnico desse momento da história em que todos forem alcançados, todos os gentios forem alcançados. Ponto importante aqui para nós quando a gente pensa nisso. Não é salvação automática, e nós vamos ver na continuidade. É salvação mediante o quê? Mediante o reconhecimento de que são pecadores, mediante o reconhecimento que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, de que aquele Cristo que eles rejeitaram no passado realmente é o Filho de Deus, e que eles deveriam crer nele de todo o coração, e isso pressupõe rejeição à justiça própria e a busca pela justiça de Deus, que é Jesus. É o mesmo modo de salvação que qualquer gentio tem. A diferença aqui é que Deus soberanamente quebrantará todos eles, que é o mesmo que Deus tem feito conosco. Como é que um gentio é salvo? Lembra do que Jesus disse? Eu vou enviar o Consolador, ele convencerá o homem da justiça, do juízo, do pecado, da justiça, do juízo, do pecado. Ok? Então, os judeus que se perdem, nós dizemos que eles foram endurecidos por Deus, porque Deus não colocou neles o Espírito. E essa é uma decisão soberana de Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus vai cumprir a promessa de salvar Israel quando todos os gentios forem quebrantados, crerem em Cristo Jesus. Então Deus fará com que aquela geração de judeus, da época em que isso acontecer, que toda ela, a plenitude dela, crê em Cristo. E aí você me pergunta, ok, pastor, é isso que o texto diz até o versículo 26. Mas de onde Paulo tirou isso? Que é isso que Paulo está dizendo, não tem dúvida nenhuma, está claro no texto. O ponto aqui, que é o segundo item para nós, é qual a base de Paulo para nos trazer essa revelação. Porque o que Paulo está fazendo aqui é uma revelação. Ele está mostrando algo novo para nós. Algo que até então ele não tinha falado e nós não encontramos isso em nenhum outro lugar no Novo Testamento. De onde então Paulo tira isso?
Paulo está dizendo, há esperança para Israel e todo Israel será salvo. Quando? E aí ele diz, vou contar esse mistério para vocês. Quando a plenitude dos gentios entrar, Deus então salvará todo Israel. E aí Paulo vai, para confirmar isso, fazer aquilo que os profetas faziam no Antigo Testamento. Vai nos revelar algo. Com base em quê? Com base na interpretação do Antigo Testamento, que é o que Paulo está usando aqui como matéria-prima para mostrar para nós que Israel tem uma promessa assim de redenção para o povo da época em que todos os gentios crerem. Veja, são dois textos que Paulo usa aqui, um texto do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 20 e 21, e do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34, mas Paulo não cita literalmente. Paulo, ele parafraseia e ele une os dois versículos. Eu quero ler primeiro separadamente com vocês, depois nós vamos voltar para o texto e ler como Paulo escreveu. Primeiro, vamos lá, Isaías 59, versículos 20 e 21. Veja lá. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Essa é uma das profecias. A outra é que nós lemos no início, eu quero relê-la com vocês. Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ora, se Paulo não pega esses dois textos e põe aqui com essa interpretação, nós não chegaríamos à conclusão que ele chegou somente por os textos. Porque nós pegaremos essas profecias, nós poderíamos aplicar essas profecias ao último dia. Mas quando Paulo usa essas duas profecias aqui, ele está revelando um mistério para nós. E veja como ele escreve, versículo 26, a partir dos dois pontos aí, quando ele diz como está escrito. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo pega um pedacinho de cada uma, junta as duas para dizer o seguinte. O Salvador virá a Sião. Esta é a aliança que ele tinha com o povo. O Messias viria de quem? Viria do tronco de Jessé, da raiz de Davi. É ali. E o Messias viria para redimir quem? Para redimir todos, desde Jacó. Ou seja, aquela descendência lá atrás. O Messias vem para salvar todos aqueles para quem foi prometido um Salvador. Um Messias, com quem Deus fez aliança. E aí ele diz, e esta aliança, esta minha aliança com eles, ela não se apartará deles, ela é aliança com eles quando eu tirar os pecados deles. E aí, como é que Paulo está interpretando esses dois textos? Paulo está interpretando assim, o Messias veio para os judeus, como foi prometido, mas os judeus o rejeitaram. Mas Deus vai tirar o pecado deles naqueles dias, como está escrito lá em Jeremias. E o Senhor vai imprimir a lei do Senhor no coração deles. E esta conversão vai ser total, porque o texto de Jeremias diz, ninguém vai precisar ensinar o seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos conhecerão. E aí Paulo está interpretando esse todos conhecerão como todos serão salvos. Quando? E aí é o ponto. Jeremias diz, quando vier naqueles dias, e obviamente Paulo então está interpretando aqueles dias como os dias em que vier a plenitude dos gentios. Quando Paulo diz isso, que, vejam lá, no versículo 33,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei a minha aliança. Paulo está interpretando, em resumo, o daqueles dias como os dias em que todos os gentios entrarem. Pastor, complicado isso? É complicado mesmo. É complicado porque, como eu disse a vocês, só os textos do Antigo Testamento não eram suficientes para a gente chegar nessa conclusão. Mas nós estamos aqui diante de um texto em que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lê um texto do Antigo Testamento e diz, olha, assim como foi necessário o Evangelho para entender Gênesis 3, agora é necessário a interpretação de Paulo para a gente entender Isaías 59 e Jeremias 31. Jeremias 31 não está falando de um reino milenar, mas Jeremias 31 está falando que vai chegar o dia em que o Senhor vai converter esse povo específico. Por quê? E aí vem a terceira parte do texto. Por que que Deus tem essa promessa específica para esse povo? Primeiro, Paulo falou, tem um mistério. E que mistério é esse? Bom, percebendo que o endurecimento foi em parte, então existe um remanescente, mas a maior parte está fora. Entendendo que durante esse endurecimento a salvação veio para os gentios, Paulo conclui, quando todos os gentios entrarem, então Deus vai salvar todo Israel. E alguém pode perguntar, com base em quê, Paulo? Com base naquilo que Deus prometeu, em Isaías 59 e em Jeremias 31. E aí alguém pergunta, mas por que que Deus vai fazer isso? E aí vamos lá, terceira parte. Os motivos para Deus salvar todo Israel. Primeiro, versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Paulo está se dirigindo aos gentios, falando assim, olha, quanto ao Evangelho, eles não receberam a Cristo nem o Evangelho por causa de vocês. Porque Deus quis salvar vocês. Para salvar vocês, Deus endureceu o coração deles. Lembra sempre quando eu falo isso, que nós já estudamos lá no capítulo 10, que a rejeição ela não é provocada por Deus. A gente fala que Deus endureceu o coração deles, porque Deus não fez nada para quebrar, e Deus é o único que pode quebrantar um coração. Eles já estavam endurecidos por si mesmos. Mas Deus tendo o poder de quebrantá-los e não fazendo, automaticamente os autores dizem, Deus endureceu o coração. O coração deles já estava duro. Ok? A gente precisa sempre lembrar disso. Deus precisa endurecer o coração de um homem pecador? Claro que não, gente. É óbvio que não. Então, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de alguém, significa Deus não quebrantou. É isso que significa. Tá? Quando você lê, entenda. Tá? E aqui o que Paulo está dizendo, olha, Deus não quebrantou Israel inteiro, porque Deus tinha um plano em relação aos gentios. Então, veja bem, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, veja, por que que Deus vai salvar toda aquela geração de israelitas quando o número de gentios se completar? Por amor aos patriarcas. Por amor a Jacó, por amor a Isaac, por amor a José, por amor a Abraão. Né? Falei aí de trás para frente. É por amor aos patriarcas. Deus escreveu a história da redenção através deles. E quem recebeu essa bênção, que é o povo hebreu, o povo judeu, não foi esquecido pelo Senhor. Ah, é um povo especial. Não, não é um povo especial. Mas é o povo com quem Deus tem uma história especial. E por amor a esses patriarcas, Deus vai salvar. Não são todos de todas as gerações, mas há uma promessa específica para aqueles que estiverem vivos, para o Israel étnico, a nação de Israel, nos dias em que os gentios todos forem convertidos. É o ponto de Paulo. Por qual motivo Deus vai fazer isso? Primeiro, por amor aos patriarcas. Essa geração está considerada inimiga do Evangelho por amor a vocês. Então, o mesmo Deus, por amor aos patriarcas, um dia também vai salvar esta geração. Segundo motivo que Paulo dá, agora no verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dons aí, entenda, são os presentes de Deus, né? Aquilo que Deus concede aos homens. Não estamos falando aqui de talento, nem dons carismáticos, não é isso. Tá?
Nós estamos falando dos presentes de Deus. Deus presenteou a nação de Israel com algumas coisas bem específicas e absolutamente impossíveis de serem valorizadas e medidas. Sim, Deus fez com que a Bíblia toda fosse escrita através da autoria, da inspiração do Espírito Santo, mas do serviço, do trabalho, da instrumentalidade de quem? Dos judeus. Foi através deles que Deus nos concedeu a sua palavra. Isso é um presente de Deus para aquela nação. O Messias é descendente de que sangue, de que povo? É através deles que veio o Messias. E a gente pode enumerar aqui vários presentes que Deus deu àquele povo. E não é, então, por causa do caráter de qualquer um deles, mas é por causa daquilo que Deus concedeu a eles. E Paulo está dizendo, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ninguém tira. Deus tem uma história com esse povo. Esse povo recebeu de Deus presentes extraordinários. E aquilo que Deus dá, Deus não tira. Eles foram chamados para uma missão. Eles foram chamados do Egito para ser o povo de Deus. E foi assim que Deus se relacionou com eles. Eles voltaram as costas para Deus por causa da sua infidelidade. Mas Deus é fiel. Eles são infiéis, mas Deus é fiel. Então veja, Deus vai salvar aquele Israel dos dias em que todos os gentios tiverem entrado? Vai salvar. Porque a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Terceiro, veja aí verso 30. E aí do 30 até o 32. Porque assim como vós também, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedido. Paulo está dizendo, olha, enquanto eles estavam trilhando o caminho vocacionado por Deus para eles, de ser o povo de Deus, enquanto a geração dos ancestrais do Senhor Jesus estavam vivendo cada uma daquelas histórias que compõem a Bíblia, vocês, os pagãos, os gentios, estavam vivendo na desobediência, ignorando totalmente a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, salvou vocês que eram desobedientes quando eles obedeciam. Agora, o jogo virou. Agora vocês obedecem e eles desobedecem. E Deus os salvará à vista da misericórdia que foi concedida a vocês. Ou seja, do mesmo jeito que Deus teve misericórdia de vocês, Deus também os salvará. Por que Deus vai salvar aquela geração de judeus? Por causa da sua misericórdia. Lembrando que no capítulo 9 fica muito claro, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Então Deus nunca é devedor de misericórdia. Mas aqui Paulo está dizendo, se eles serão salvos, vocês gentios não tem nada que questionar nem que reclamar, porque vocês foram salvos pela misericórdia de Deus, e se eles lá no final forem salvos, eles também serão salvos pela misericórdia de Deus. A mesma misericórdia que alcançou vocês vai alcançá-los também, porque Deus não faz distinção. Imagine se você é um judeu ouvindo Paulo falar essas coisas, ou lendo. Que grande esperança invade o coração. Quando Paulo começa a fundamentar a salvação dos seus compatriotas. E em quarto motivo por que Deus vai salvar. Porque a salvação é pela graça para todos. Alguém poderia pensar assim, e aqui está um ponto importante que você precisa guardar bem. Então Deus vai salvar toda aquela geração lá, e Deus vai fazer isso de um jeito diferente da nossa, porque a nossa é por misericórdia, pela graça, mas eles lá no final, Deus vai salvar porque esse é um plano de Deus, não passa pelo caminho da cruz. Não, veja o que Paulo diz nesse verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência,
a fim de usar de misericórdia para com todos. Esse encerrou aí, você precisa entender. Aí você pode descrever isso como Deus a todos condenou, ou a todos classificou, ou o mais literal de tudo para esse termo que está aí, Deus a todos aprisionou, fechou como desobedientes. Ou seja, Deus pegou toda essa humanidade e colocou dentro de uma cela e falou: vocês são desobedientes, vocês estão trancados, vocês estão encerrados nessa condição. E aí Paulo está dizendo, como ele disse lá no capítulo 1, que todos pecaram, não há vantagem, nem do judeu nem do gentio, todos pecaram, e todos são indesculpáveis. E Paulo está dizendo, Deus vai salvar judeus, não porque eles são santos. Voltando lá no versículo anterior, vai salvá-los porque Ele tem misericórdia. Vai salvá-los da mesma forma como Ele salva os gentios, através da graça salvadora. Então, esses judeus, eles serão convertidos lá no fim, porque o Espírito Santo vai quebrantar o coração deles, e o Espírito Santo os levará a crer em Cristo Jesus, e eles se renderão a Cristo Jesus, e eles serão salvos pela graça do Senhor, como cada um de nós foi salvo. O que é para pontuar aqui é que Paulo está dizendo, aquelas duas profecias do Antigo Testamento, elas fazem referência a um momento singular na história da humanidade, e especialmente na história dos judeus, que o Senhor, quando todos os gentios tiverem crido em Cristo Jesus, tiverem sido alcançados, todos os gentios eleitos, então o Senhor vai tomar toda aquela geração e vai converter o coração de todos eles, e todos eles se voltarão para Deus, de tal maneira que não haverá um judeu que precise ser ensinado sobre Cristo, mas todos crerão, e todos obedecerão, e todos seguirão. E aí nós podemos voltar naquilo que Paulo falou, lá na parte da semana passada que nós lemos. Ora, se a desobediência deles nos proporcionou a salvação, imagine quando chegar esse dia, que todos esses nossos irmãos, daquele momento, da história, todos eles se converterem a Cristo Jesus. Imagine, e vocês devem lembrar que eu citei algumas semanas atrás, hoje a nação de Israel é uma das nações mais progressistas que existem. E progressista você sabe o que significa no nosso contexto aqui. Vai que alguém assista esse vídeo daqui uns 100 anos. Progressista no contexto de hoje é secular, é completamente oposto ao pensamento judaico-cristão. Israel hoje é a ponta da lança no que diz respeito a progressista. Israel hoje é uma nação sem os parâmetros nem da Torá e nem do Novo Testamento e nem dos apóstolos. Hoje é uma nação progressista. Hoje, o contexto da história dos antepassados judeus e da história de Cristo Jesus só serve para turismo em Israel. Só para isso. Infelizmente. Só um grande avivamento que está, segundo o apóstolo Paulo, nos revela esse mistério, está prometido para a nação de Israel. Então, quando você encontrar um judeu, não é para você cultuá-lo como se ele fosse um Deus. E a gente faz isso, né? A gente diz assim, olha, onde você encontrar um judeu, você vai ver que é rico. Eu posso te dar a pista de alguns judeus que não são ricos, tá? Pra você não pensar. Aí alguém vai falar assim, olha, os melhores pilotos da aviação são judeus. É mito também, mentira. Tem piloto bom lá, mas os melhores pilotos. O maior exército, o mais bem treinado exército do mundo é de Israel. Mentira também. Os melhores engenheiros são os israelitas. Mentira também. Esses mitos rondam as igrejas e as pessoas acreditam nisso como se Israel fosse uma nação de semideuses. Eles são homens como nós, de carne e osso, e eles, se não crerem em Cristo Jesus, vão para o inferno. Agora, Paulo, conversando com seus irmãos judeus e conosco aqui, primeiro ele diz, olha, não sejam presunçosos, vocês não são melhores do que os judeus. Nenhum de nós é. E segundo, por causa
da inimizade que eles estão tendo no Evangelho, para que o Evangelho chegue a nós, por causa do amor que o Senhor tem pelos patriarcas, por causa dos dons de Deus que são irrevogáveis, por causa das misericórdias do Senhor que nos alcançaram, e por causa da salvação que é graciosa, ela não é comprada, nem conquistada e nem merecida, por causa da salvação graciosa, Deus vai salvar esse povo. Deus vai amorosamente salvar, não a todos de todas as gerações, mas quando os gentios que têm que crer, todos eles crerem, então Deus se voltará e presenteará, com a mesma graça que Ele nos presenteou, Deus presenteará a geração dos judeus desse tempo. É isso que o Novo Testamento nos ensina sobre salvação de judeus. Para a gente encerrar esse assunto aqui, ok? Então, a gente não precisa importar, né, os modos de adoração dos judeus aqui para o Ocidente. Não precisa, viu? Não precisa de Arca da Aliança, não precisa de estola sacerdotal, não precisa de castiçal dentro da igreja, não precisa de chofar para chamar, não precisa de nada disso, esqueça isso. Nem eles lá precisam disso. O que nós precisamos de fato é interceder por esses nossos irmãos, que são irmãos, que precisam do Senhor Jesus, tanto quanto os nossos vizinhos aqui. O que nós podemos fazer de bom pelos israelitas é avançar no compartilhamento do Evangelho, porque quanto mais rápido aqueles que têm que crerem, virá a salvação para eles. Essa é a nossa tarefa. Sim, claro. Teologia é algo que o pessoal fala, não se discute. Discute sim, mas a gente tem que discutir com amor e com brandura, né, a fim de ganhar um irmão, né, não a fim de dividir, mas a fim de ganhar. Eu quero concluir, então, aplicando isso para os nossos corações, das seguintes maneiras. Primeiramente, considerando, e vocês viram o exercício que nós fizemos aqui nesta noite, de ver uma revelação, um mistério de Deus. Mas eu queria que você entendesse que não há mais novas revelações. Os últimos que tiveram este privilégio dado por Deus foram os apóstolos. Depois dos apóstolos, nós não temos novas revelações. Vou repetir. Quando a Bíblia o cânon das Escrituras foi encerrado, nós, a partir daí, não temos novas revelações. Ah, pastor, o senhor não acredita então nos dons do Espírito? Não estou dizendo isso. Não é isso que eu disse. O Espírito Santo continua distribuindo dons, dom de língua. Eu conheço alguém que tem um dom de línguas, do Espírito de Deus, genuíno, autêntico. Um não, vários. Missionários que Deus usa para chegar numa tribo, aprender a língua do indígena, escrever uma gramática para o indígena, alfabetizar o indígena e traduzir a Bíblia para a língua do indígena. Se isso não for dom de língua, eu não sei o que é dom de língua. Não é isso. Agora, com certeza, dom de línguas não é aquela gritaria que vocês encontram por aí, blá, 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 lá, 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 lá. Isso não é dom de línguas. Isso pode ser N coisas, não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas não é. Deus não concede novas revelações, porque o cânon das Escrituras foi fechado. Paulo escreve a Timóteo, toda a Escritura foi inspirada por Deus, é inspirada por Deus, útil para a correção, útil para o ensino, útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O cânon das Escrituras é perfeito,
Ele tem tudo que ele precisa ter. Ah, mas e aí a dona Marietazinha das orações recebeu uma revelação lá que eu tenho que sair daqui, mudar para tal lugar, casar com tal pessoa, vender meu carro, dar para não sei quem, comprar um... Esqueça. Isso não procede de Deus. Ah, pastor, mas já funcionou com 10 pessoas que eu conheço. Olha, sabe por que funcionou? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. As Escrituras já estão completas. Não há nova revelação a respeito dos planos de Deus. Os planos de Deus foram revelados e eles estão aqui. E Deus colocou dentro de você o Espírito Santo para ler e interpretar as Escrituras. Agora, para que você faça isso, é importante que você ore e para que você leia corretamente as Escrituras. E ler corretamente as Escrituras, existe um bom conhecimento da língua portuguesa. E muitas vezes tem gente falando absurdo sobre as Escrituras, simplesmente porque não consegue nem sequer ler direito. E a gente precisa ler direito. Né? Então veja, primeira aplicação, cuidado com quem sai por aí anunciando que tem uma revelação nova. O Espírito Santo toca os nossos corações? Toca. O Espírito Santo usa o pregador que tem a função, não de revelar coisas novas, mas de interpretar o que foi revelado. Essa é a função do pregador. É tornar a Escritura mais clara para quem está ouvindo. Essa é a função do pastor. O pastor tem a obrigação de trazer uma revelação nova? Não, o pastor tem a obrigação de trazer a revelação dada por Deus de forma clara para todo mundo ouvir, de acordo com o que está registrado nas Escrituras. Lembra lá em Atos, dito a respeito dos crentes de Bereia, que eles eram mais nobres, por quê? Porque tudo que alguém ia lá falar, eles iam folheando o Antigo Testamento e confirmando se estava batendo a palavra do pregador com aquilo que tinha sido escrito. E ponto. Ah, pastor, mas é que nós somos crente espiritual é crente que lê a Bíblia e ora. Não é crente que faz barulho. Né? Aliás, se você bate num tambor vazio e num tambor cheio, qual que faz mais barulho? Normalmente é o vazio. Então, normalmente gente vazia faz muito barulho. Segundo, devemos com afinco estudar as Escrituras. Porque Deus revelou promessas, preceitos e ensinos que são fundamentais para a nossa vida. Quem anda atrás de nova revelação é quem não tem coragem, não tem ânimo de ler as Escrituras. E quem não lê as Escrituras, assim como quem não lê, é escravo do portador da notícia. Eu tinha um presbítero que gostava de falar essa expressão. Assim, quem não lê é escravo do portador da notícia. Se você não lê, como é que você vai confirmar se o que estão dizendo é a verdade? Se você não lê a Bíblia, o pastor pode falar qualquer bobagem no domingo que vai passar batido. Então, estude as Escrituras. Terceiro, agora voltando para o conteúdo específico aqui. Como eu já disse, nós devemos evangelizar. Irmãos, essa é a missão que Jesus nos deu. Essa missão é muito mais importante do que qualquer outra questão da nossa vida. A missão que Jesus nos deu, qual foi? Mateus 28, 18. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E aí eu vou trocar o ide, porque o ide é na língua portuguesa, porque quando você lê lá do jeito que está escrito, no grego é indo. Indo por todo mundo, ou seja, você não precisa mudar daqui para a Coreia do Norte para evangelizar. Indo para o seu trabalho, indo para o seu horário de almoço, indo para o salão, para a barbearia, indo para a pizzaria, indo para o caixa, indo para São Paulo numa viagem, indo. Faça discípulos de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. O poder não está em você. Ah, pastor, eu não sei, mas você não precisa saber. Você precisa conhecer este evangelho. Porque o poder está em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por último, Israel um dia vai se tornar parte da igreja do Senhor Jesus. E nós devemos, como igreja,
fazer aquilo que o salmista nos ensina: orai pela paz de Jerusalém. Orai pelos corações dos judeus. Orai para que Deus converta. Assim como a gente ora para Deus converter os muçulmanos na Síria, ou para Deus converter os budistas no Japão, os confucionistas na China. Assim como a gente ora por esse povo, e eu espero que a gente ore, a gente deve orar também pelos judeus e pela conversão deles. Especialmente porque a conversão deles trará para nós, com certeza, grande alegria. A expectativa é a de Paulo. Se pela rejeição da maioria veio a redenção a cada um de nós, imagine quando a maioria aceitar. Isso só pode significar vida aos mortos. Ou seja, Paulo, isso só pode significar que chegou o grande dia da ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Então, oremos, né? Evangelizemos e oremos. Bondoso Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar com mais profundidade, dedicação e empenho, conhecer, ó Deus, as revelações dadas pelo Senhor a nós através da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, pelo que Paulo falou para aquela geração de irmãos lá da igreja de Roma, que com certeza sentiram-se reconfortados por essa doce esperança de que o Senhor usará de misericórdia para com o seu povo. Que assim também, ó Deus, nós sintamos, ó Pai, este grande privilégio, esta grande bênção que o Senhor tem concedido a nós, de sermos, ó Deus, alvos do amor de Deus, e o Senhor ter nos alcançado com misericórdia e graça. Dá-nos, ó Deus, senso de urgência de proclamar este Evangelho. Dá-nos, ó Deus, coração cheio de misericórdia e de amor pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos conterrâneos e por aqueles, ó Deus, que estão longe de nós, como o povo de Israel, mas que precisa do Senhor Jesus, assim como cada um de nós precisa. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a apressar este dia, cumprindo o nosso trabalho. Cerca-nos, ó Deus, dia a dia com a Tua misericórdia e bondade e anima-nos, ó Pai, na missão. Pedimos perdão pelas vezes que negligenciamos a nossa responsabilidade, a nossa missão. Mas ajuda-nos, ó Deus, a sermos diferentes. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.